Boa noite, estrela divina, que o Espírito Santo de Deus habite sobre você, sobre o teu lar e sobre todos aqueles que você ama. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa noite de oração. Que alegria novamente aqui, hoje na nossa primeira noite de oração. E que alegria que hoje estamos iniciando um novo propósito de oração. E hoje nós vamos falar sobre avivamento. Nós vamos entender o que é um avivamento em Cristo, em Deus Todo-Poderoso. É deixar Ele nos guiar, deixar Ele nos conduzir. É exatamente isso que nós precisamos. Às vezes nós estamos tão distantes que Deus nos busca com uma força e Ele se revela para nós. Eu não sei se aqui alguns já tiveram essa experiência. Eu já tive essa experiência em que Deus te chacoalha. Ei, eu tô aqui, eu sou o teu Deus. E Ele, nesse momento, é quando Ele fala contigo. Esse momento é quando Ele te traz alguma cura. Esse momento é em que Ele se comunica contigo de forma como se quisesse te resgatar. Então, aquilo naquele momento se faz, se cumpre. E algumas pessoas sim vão ouvir, vão seguir, vão entender, vão compreender. Mas outras pessoas simplesmente vão ignorar. Vão achar que aquilo é muito, porque existem pessoas que acham que os desígnios de Deus, os mandamentos de Deus, a obediência que nós devemos ter a Deus, o temor que nós devemos ter a Deus, que não é medo, sim temor. Temor é diferente de medo. Temor é respeito e medo é medo. Então nós não temos que ter medo de Deus, e sim temor a Deus, é diferente, Então, nesse momento nós precisamos compreender para que Ele nos chamou. Nós fomos chamados, mas nós fomos chamados para quê? Para viver nesse reino dEle da melhor forma possível. Passarmos por essa vida com o mínimo de sofrimento possível e fazermos o que é certo, o que é direito aos olhos dEle. Entender que seguir os mandamentos, seguir a Bíblia não é nenhum sacrifício. Pelo contrário, é avivamento, é vida e vida em abundância, é alegria. Viver o Evangelho é alegria, é graça, é paz, é luz. É algo de muito bom. Nós temos que achar dentro das Escrituras, dentro da obediência ao Senhor, o nosso refrigério, o nosso amor, o nosso grande amor. Então, quando nós tivermos esse amor grandioso, verdadeiro, aí sim nós vamos parar de sofrer, de ter tristeza profunda, de ter ansiedade no futuro, de ter estresse, de ter irritabilidade, de ter síndromes do pânico, de ter problemas emocionais que muitas das vezes pode até levar a pessoa a uma doença, ao próprio suicídio, a tantas outras coisas que nós sabemos que existe e que nós sim precisamos nos entregar a esse amor de forma aberta, entender que Jesus Cristo já veio, Ele já pagou o nosso preço. Nós aqui só estamos passando pelo processo, mas outras pessoas, enquanto umas pessoas sofrem mais, outras sofrem menos, outras pessoas têm uma vida mais alegre, outras pessoas têm uma vida mais triste. E tudo isso é a forma com que você enxerga esse Criador maravilhoso e divino. Porque Jesus veio para pregar o Evangelho da alegria, para que nós entendêssemos que existe um Deus, que se nós seguirmos Ele ainda aqui na terra, conhecermos Ele, soubermos quem Ele é e darmos as mãos a Ele e nos entregarmos de olhos fechados, com credulidade, com todo amor, com toda a abertura, nos entregando verdadeiramente. Sim, Ele vai nos trazer refrigério de vida, vai nos trazer avivamento, vai melhorar as nossas condições na terra. Qual é o seu problema hoje? O que hoje é uma luta para você? Será que é um problema emocional? Será que é um problema de doença? Será que é um problema de vício? Será que é um problema simplesmente de saber lidar com as pessoas, com o mundo? De entender, de compreender o mundo, as pessoas? Será que essa sua dificuldade está no seu trabalho? De conseguir se firmar, de conseguir se entender mais, de conseguir se compreender, de conseguir vencer na vida? Conseguir terminar uma faculdade. Muita gente começa uma faculdade e não consegue concluir. Muita gente começa um empreendedorismo e não consegue concluir. Começa uma empresa e não consegue concluir. Quebra 2, 3, 4 vezes e vive que nem a fênix, ressurgindo das cinzas. Não que isso seja ruim. Às vezes isso faz parte de um processo.
Mas nós precisamos entender que existe um Deus e que esse Deus quer a sua libertação de tudo isso, a libertação da sua mente, a libertação da sua escassez, a libertação do seu trabalho, a libertação financeira, a libertação emocional, a libertação amorosa. Então Deus quer que você tenha vida e vida em abundância. Glória a Deus por isso. E vamos ver uma pessoa hoje que teve a vida transformada, viveu um avivamento, que foi Paulo. Paulo. E no meio a esta confusão, vou ler Atos 9, versículo 5, tá? Surge uma voz que o interroga Saulo naquele momento, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. No mesmo instante, ele fica cego e vulnerável. No mesmo instante. Então, naquele momento, ele passou por uma situação assim, para que ele depois avivasse. Quantas pessoas no mundo passam por algum tipo de situação degradante, tenebrosa, cheia de situações ruins, passa um momento realmente ruim para depois ser resgatado pelo Pai. Por quê? Porque são pessoas que estão ali insistindo no erro, insistindo no pecado, insistindo naquilo que traz a vida dela para baixo, que puxa a vida para baixo. Muitas vezes são pessoas que insistem em ser agressivas, insistem em perturbar a vida dos outros, incomodar a vida dos outros, insistem em fofocar, em ter a língua muito grande. E porque não é só um pecado grande. Desculpa, gente, eu tô com a garganta ainda ruim, ainda não tô bem. Não é um pecado muito grande. A pessoa pode não considerar, mas não existe pecadão e pecadinho, tudo é pecado. Nós precisamos sim nos redimir de tudo aquilo que nos faz afastar do Pai. Mentira, por exemplo, a mentira é outra. A gente conta mentira assim, é mentirinha do gasto. Tudo é mentira. Então nós precisamos nos acostumar a falar sempre a verdade. Por mais que naquele momento assim seja difícil de explicar coisa, complicado, mas se comprometa em dizer a verdade, né? E sinta realmente aquilo dentro de você, para não só falar para a pessoa da boca para fora. Ah, é verdade? Tô falando da boca para fora, vai machucar porque é verdade, mas não é bem assim. Nós temos que ter formas e jeitos de falar com a pessoa, senão é melhor ficar calado, né? Melhor ficar para si e não magoar o outro. Então nós precisamos aqui achar, assim como Paulo aqui, a partir daqui ele inicia todo o seu cristianismo. E se hoje você conhece a palavra como ela é, você conhece a Bíblia, você conhece Jesus Cristo, foi a ele que Jesus Cristo deu como é que eu posso dizer, né? O direito, a espada, ele entregou para ele. Vai e espalha diante de todos que eu sou Jesus Cristo. E ele foi ali pregar. E olha o quanto foi difícil para ele. Ele saiu de lugares escorraçado, apanhava. Todos olhavam para ele e diziam que ele era um mentiroso. O que ele fazia ali falando de Cristo, se ele era o que perseguia os cristãos? Então, ele transformou. Olha o que Deus faz na vida de uma pessoa. Olha o que Jesus Cristo... Olha o que Jesus Cristo muda e transforma, né? Ele chega trazendo uma pessoa que é um perseguidor dos cristãos e faz essa pessoa se converter ao cristianismo. Olha como Deus trabalha e olha como é a mão de Deus, né? E assim parece até que ele gosta mais desses, né? De chegar nesses assim, é os que eles gostam, né? De mudar, de transformar, de buscar aqueles que estão mais lá no fundo do poço. E é exatamente isso, porque Jesus Cristo é o médico dos médicos, né? Então vamos para o nosso próximo, Isaías 44, versículo 3, que diz o seguinte: pois derramarei água na sua terra sedenta. Olha lá que coisa, olha que palavra maravilhosa. Derramarei água na sua terra sedenta. Nós estamos sedentos de amor por Cristo. E nós precisamos crer, acreditar, não ter dúvida nenhuma de que Ele é, sim, o nosso Senhor e Salvador. Confessarmos Jesus Cristo
como nosso Senhor e Salvador, entender sim que Ele veio ao mundo, que Ele nos livrou do mal e que hoje Ele está à direita do Pai, que Jesus Cristo é vivo, é o avivamento de Cristo, amém? As torrentes da terra seca, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Olha que lindo, que maravilhoso. A minha bênção sobre a sua prole, seus filhos serão abençoados. A sua descendência, Deus diz que Ele visita até mil descendências. Então Ele vai lá buscar 1000 descendências, Ele abençoará até 1000 gerações. E a maldição, ela só vem até 3 a 4 gerações. A maldição, Ele vai vigiar aquela maldição naquela família até 3 ou 4 gerações. Mas abençoar, Ele abençoa 1000. Olha que Deus maravilhoso, que lindo, que generoso, que espetáculo de Deus que nós temos. E muitas pessoas ainda deixam de acreditar que Ele é Deus. Deixam de acreditar que Jesus Cristo veio realmente ao mundo. Deixam de acreditar que foi Deus que criou o mundo. E fica aí falando em teoria de Big Bang, né? E o Big Bang, quem foi que inventou? Né? É uma boa pergunta aí para os cientistas. O Big Bang veio de onde, né? Então, nós precisamos entender e compreender que nós temos um Deus que cuida de nós. Ele cuida e Ele quer nos avivar. Glória a Deus por isso. Então vamos orar o nosso Salmo 91. Porque habitas no esconderijo do Altíssimo, descansa a sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, meu Deus em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste destruidora, cobrir-te-á com as suas penas, debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os seus anjos darão ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que teu pé não tropece em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pulou e a salvo, pois conhece meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Deixa eu orar pela tua vida, pela tua família, pelo teu trabalho. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, venha nesse momento, Senhor, visitar essa pessoa. Visita a vida dela, Senhor. Olha para dentro dela, Senhor, e vê todas as tristezas hoje de dentro do coração dessa pessoa. Quero que tu visite, Senhor, o coração dessa pessoa. A tristeza dentro dessa pessoa. Aquilo que ela ainda não realizou. Aquilo que ela ainda não conseguiu fazer. Aquilo que ela não conseguiu terminar. Começou, não terminou. Ou até as coisas que ela nem sequer conseguiu começar ainda, Senhor. Visita nesse momento dando força, dando vida a projetos, dando vida à mente, a criatividade à mente, libertando essa pessoa dos cativos que podem existir hoje dentro dela, libertando ela dessa tristeza, libertando ela da mente alienada e liberando, porque a tua palavra diz, Senhor, que a mente de quem crê no Senhor, ela é livre, porque é verdadeiramente livre em Cristo. Então que tu possas visitar, Senhor, essa mente, possa visitar essa cabeça, Senhor, que és tua, porque tua palavra diz que nós somos cabeça e não cauda, meu Pai. Então que tu possas visitar a casa dessa pessoa, os familiares dessa pessoa. Vai, Senhor, aí adiante e vai livrando do mal, vai afastando as coisas ruins, vai retirando todo o mal, vai fazendo na vida dessa pessoa, Senhor, um avivamento, uma transformação, que a tua graça e a tua glória esteja sobre ela, que na vida dela, Senhor, nada falte, que tudo tenha perfeito, que tudo seja perfeito, meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que tu possa estar dentro dessa família, meu Pai, com a tua honra, com a tua graça, com a tua glória, com o teu poder, meu Pai, e que tudo dê certo nos planos dessa pessoa, o qual ela hoje está aqui, Senhor, entregando a ti, meu Pai. Toma esses projetos, toma esses planos, Senhor, e realiza na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Amém.